Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Estamos começando mais um devocional. Você é muito bem-vindo aqui. Hoje estamos estudando o segundo capítulo da carta escrita pelo apóstolo João. Esta carta ele começa então a usar uma figura de linguagem extremamente carinhosa. Ele se dirige aos seus leitores como filhinhos. Ele continua então o mesmo assunto do capítulo passado, falando a respeito da vida sem pecado, da vida na luz, e em determinado momento deste capítulo ele começa a falar sobre não amarmos o mundo. Eu quero te convidar a pegar a tua Bíblia e abrir junto comigo. Vamos ler esse texto. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra mundo aqui registrada não tem a ver com a natureza criada, o mundo em que vivemos, mas com o sistema. O evangelista João deixa muito claro que nós não podemos ter amor a esse sistema. E não importa qual seja a sua filosofia de vida, não importa qual seja o seu posicionamento político, qualquer um dos sistemas vivenciados aqui nesta terra está fadado ao fracasso, pois é proveniente de mentalidades obscurecidas, de pessoas malignas, sabe? Toda tentativa, por mais que travestida de bondade, no final nós sabemos os resultados. Não importa qual seja o espectro. É por isso que clamamos diariamente para que o reino de Deus se manifeste aqui nessa terra, pois sabemos então que a vontade divina sim é ser boa, agradável e perfeita. Mas enquanto estamos neste mundo, inclusive o próprio evangelista João, no seu evangelho, falou: o mundo jaz no maligno, palavras de Cristo Jesus. Não podemos nos arraigar a esse sistema, não podemos amar esse sistema. E é por isso que você precisamos estar atento a pelo menos 3 movimentos que corroboram para este amor ao mundo. O primeiro deles é: não deve haver da minha parte, nem tampouco da tua, a cobiça da carne. Ou como diz algumas versões, a concupiscência da carne. Esses desejos desenfreados que fazem com que os membros do nosso corpo sirvam para aquilo que é mal, para aquilo que é pecaminoso. Se eu e você não queremos amar a este mundo, precisamos aprender a dizer não aos impulsos da carne. Precisamos dizer não à cobiça da nossa carne. O segundo movimento que eu e você precisamos estar extremamente atentos é a cobiça dos olhos. Existem desejos que nascem em nossa carne. Nós nunca vimos, nunca provamos, não fomos incentivados, mas há um declínio moral que nos impele a uma prática pecaminosa. Mas existe aquele que é a cobiça dos olhos, que nasce justamente de um olhar maligno. Quando nós olhamos para as coisas dos outros e começamos a invejar, quando nós olhamos para um cenário pecaminoso e cedemos à tentação, sabe, os olhos são a janela da alma. E precisamos permitir que estes olhos enxerguem aquilo que é bom para que o nosso corpo tenha luz. O salmista certa vez falou que faria um acordo com seus olhos para não colocar diante dele aquilo que é mal. Eu e você precisamos fugir de tudo aquilo que é promíscuo, tudo aquilo que é mal, no que eu e você temos focado, no que eu e você temos colocado os nossos olhos. Quantas vezes somos impregnados de maldade simplesmente porque estamos assistindo demais aquilo que é infrutífero. Sabe, noticiários, muitas vezes séries e filmes promíscuos e tantas outras coisas que fazem com que o nosso coração seja endurecido simplesmente por conta daquilo que eu e você temos visto. O texto avança e vai nos apresentar o terceiro movimento, que tem a ver com a ostentação dos bens. Qualquer tipo de ostentação, qualquer tipo de vanglória, de orgulho é pecaminoso. A Bíblia deixa muito claro que o caminho da redenção é um caminho de humildade. Eu e você não devemos viver uma vida em prol de bens materiais, em prol de conquistas, sabe? Que o nosso coração esteja sempre no Senhor e que o amor ao material, que o amor ao dinheiro, que o amor a esse sistema não tenha lugar no nosso coração, mas apenas o Senhor possa habitar e reinar em nossa história. O texto deixa muito claro que este mundo vai passar, mas aquele que faz a vontade do Pai, este vai permanecer para sempre.
O apóstolo João, então, começa a apresentar um cenário de fim de mundo e a manifestação do anticristo, o qual ele diz que não surge apenas um, mas vários que se opõem a Deus. Eu quero te convidar a ler esse trecho junto comigo. Verso 18. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. Encontramos aqui pelo menos 3 fatos importantes a respeito do anticristo. O primeiro deles é que essa personificação do mal não será restrita a apenas um homem. Ao longo da história, várias pessoas se manifestaram como um anticristo. O segundo fato, o anticristo surgirá no meio do povo de Deus. Ele não faz parte do povo de Deus, é o que diz o apóstolo João, mas ele emerge do povo de Deus. Então será alguém que professa uma fé, mas ao mesmo tempo se levanta negando esta fé. O terceiro fato é que o anticristo se opõe tanto ao Filho como ao Pai. Ele irá negar a natureza de Cristo, tanto a natureza divina como a natureza humana. Ele se apresentará como o próprio Deus. Diante desses fatos, o que é que nós entendemos? Os dias estão encurtando. Vários anticristos têm surgido. Então, entendemos. Olha como é diferente a forma que o apóstolo João fala. Enquanto os outros autores falam que estamos vivendo os últimos tempos, ou estamos vivendo os últimos dias, o evangelista João deixa claro que estamos vivendo as últimas horas. Ele tinha uma noção de imediatismo na vinda de Cristo diferente dos demais autores. Ele percebia claramente que eu e você precisamos ficar longe do pecado e longe do amor ao mundo, porque os dias são maus e o anticristo tem surgido, tem se levantado aquele que pratica a iniquidade, aquele que apostata da fé, aquele que se opõe àquilo que é sagrado. Mas o que eu e você devemos fazer? Devemos permanecer firmados naquilo que já recebemos, devemos permanecer firmados nessa palavra, buscando um aperfeiçoamento diário e lutando com todas as nossas forças contra esse sistema maligno, contra a nossa carne e contra o pecado. Que não haja lugar em nossa vida para nenhuma ação dos inimigos de nossa alma. A minha oração no dia de hoje é que você se encontre desta forma diante do Senhor, preparado para aquele dia glorioso. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Vamos fazer com que esta mensagem chegue a diversos corações. Deus te abençoe e até amanhã às 9h30.